Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez para os amados irmãos, estamos aqui reunidos mais uma vez para prestar um culto racional ao Senhor neste dia, tá? E quero te convidar juntamente conosco a prestar esse culto a Deus, a um Deus que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Temos ouvido muito e isto é real, tá? Que ainda que o templo esteja fechado, nós somos livres para louvar a Deus. Não há nada que possa nos impedir de prestar esse culto a Deus. Então eu quero te convidar neste momento, tá, juntamente conosco aqui, estar orando ao Senhor, estarei orando a Deus. Logo após nós estaremos louvando ao Senhor, né? A Esther vai estar solando o hino ao Senhor. E queria te convidar, juntamente conosco, a viajar nas asas do vento até o trono de Deus, tá? E magnificar a beleza, a grandeza desse nosso Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, sim, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador. Aleluia, Aqui estamos, Jesus. Pai, diante da tua presença, Sim, Pai. meu Nós Deus. nos prostramos aos teus pés, reconhecendo a tua grandeza, a tua Verdade, soberania. Deus. Somos gratos a Ti, ó Deus, por mais esta oportunidade, por este momento, de juntamente com os meus irmãos, teu povo, os teus filhos, louvar e bendizer o teu santo nome. Nós sabemos, Pai, que não há nada em nós que nos dará direito de fazer com que o nosso culto suba até o teu trono. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda, nos ensina, nos orienta, para que verdadeiramente este culto seja um culto agradável ao Senhor e que suba assim como um cheiro suave em suas narinas, e que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, que o Senhor, segundo a tua vontade, possa liberar sobre nossas vidas, liberar sobre a vida desta pessoa que está cultuando ao Senhor conosco. Verdade, Fique à vontade, Senhor, fala aos nossos corações, que a Sim, tua meu palavra Deus. possa alcançar vidas, Pai, neste momento, que a tua palavra possa transformar vidas, fortalecer, Senhor, reacendendo a chama da esperança. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e te pedimos, fique à vontade conosco neste lugar, fique à vontade entre nós e ministra para nossas vidas, para o louvor da tua glória. Eu oro e te agradeço em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos louvar o Senhor neste momento. Aleluia. Glória a Jesus.
Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continue abençoando a Esther. E é isso aí, querido, que neste momento, nesse agora que Deus proporcionou para nós, que Ele venha encher este lugar. Que Ele venha encher o meu coração e o teu coração com a presença dEle. Que a palavra dEle possa alcançar o nosso interior e fazer com que a partir deste momento, possa fluir verdadeiramente rios de água viva do nosso interior. Amém? Vamos, queridos, passar neste momento para a palavra de Deus. Gostaria de chamar a tua atenção para esta palavra, né? Num dia em que tantos celebram tanta coisa, nós estamos aqui para falar de um Deus que é poderoso, um Deus que é imutável, o autor de toda a criação, aquele que é antes de toda a criação, como disse Isaías, quem instruiu a mente do Senhor, quem lhes deu sabedoria, quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Tá? Ninguém. Ele é Deus, Ele é antes de tudo, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. É esse Deus que está aqui no nosso meio, esse Deus que vai falar ao teu coração, e tenho certeza que já falou ao meu coração, ao estudar, ao meditar nesta palavra, e com certeza tem algo mais a acrescentar na minha vida e na tua, em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo de número 53. Vamos ler aqui alguns versículos segundo a vontade de Deus, ministrada em nós pela pessoa do Espírito Santo. Nem tudo aquilo que recebi de Deus, nem tudo aquilo que eu compreendi, eu quero passar para você. Mas que tudo que vier sair dos meus lábios, que seja inspirado pelo Espírito Santo, que seja orientado por Ele, tá? Para que você possa ser assim alcançado e que haja edificação na tua vida, ok? Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 1, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Versículo 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Queridos, eu acredito piamente que você conhece esta palavra, esta mensagem, esse texto. Acredito até que você já ministrou para alguém falando acerca desse texto. E o que nós acabamos de ler, o que eu acho mais interessante, o que eu acho mais lindo, e como eu citei aqui que Deus, Jesus, o Deus Pai, Ele é o alfa, o ômega, Ele é antes de toda a criação, e nós vemos um texto que é narrado 7 séculos, ou 700 anos, antes do nascimento de Cristo. 700 anos antes de Cristo. E o mais lindo é que Isaías, ele fala como se ele estivesse presenciando todos aqueles fatos, aqueles acontecimentos que aconteceu com o Senhor Jesus. Como se ele estivesse ali no Gólgota, observando, vendo Jesus ser crucificado. Mas não, ele estava sendo direcionado por Deus a ministrar na época para Israel, e hoje nós com facilidade compreendemos que era uma mensagem profética, uma mensagem que trazia, Deus estava revelando aos israelitas, ao teu povo, ao povo escolhido, a nação santa, a nação eleita, que haveria de vir um Redentor, alguém que ia mudar a história, alguém que ia fazer surgir água no deserto, alguém que ia mudar a história da humanidade, ou seja, fazer com que o homem
a partir deste alguém, ao ouvir este alguém, viesse ter uma nova esperança, uma nova perspectiva de vida. E quando nós lemos e ouvimos ou lemos, vemos Isaías dizer, é uma pergunta, quem deu crédito à nossa pregação? Quem ouviu a nossa palavra? Não quem escutou, mas quem ouviu. Porque ouvir é diferente de escutar. Você pode escutar um ruído e achar que é alguma coisa sem ter certeza que realmente é aquilo que você achava. Você vai ver, não é nada daquilo. Mas quando você ouve, você entende, você compreende o que você está ouvindo. Você passa a receber como verdade aquilo que você está ouvindo. E quando nós vemos Isaías falando, quem deu crédito à nossa pregação, quem ouviu, quem esteve atento, quem acreditou na nossa pregação. E olha que Israel, numa época em que eles oscilavam demais, Deus, em todo o tempo, manifestando no teu atributo que é ser, de fato, misericordioso, em favor de Israel. Israel retornava-se para Deus e em pouco tempo Israel virava as costas para Deus. Mas Deus não desiste, não desistiu, não desiste, não vai desistir nunca, enquanto a igreja aqui estiver. E ele continua dizendo, e a quem se manifestou o braço do Senhor? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Olha só que coisa linda, que coisa espetacular. Primeira lição, Deus tem prazer em se dirigir a nós através da tua palavra. Segunda lição, esta palavra é viva e eficaz, ela é poderosa. Quando você ouve, você pode ser transformado por esta palavra. Você pode estar caído, mas quando você ouve esta palavra, você é fortalecido por esta palavra. Porque quem ouve esta palavra, quem dá crédito a esta palavra, o braço do Senhor se manifesta em favor dele. E braço é o quê? Braço é força, braço é poder. E cada vez que há essa manifestação, não é uma manifestação natural. Quando se trata de Deus, é uma manifestação sobrenatural. Sobrenatural. E aí, o Espírito Santo, através de Isaías, libera esta palavra, porque eu quero retornar com você, se você está com a tua Bíblia aberta, no capítulo 52, do versículo, vamos ler aqui dois versículos, 13 e 14, do capítulo 52, que fala da aparição das dores e a glória do Messias. Fala-se da aparição das dores e a glória do Messias. Versículo 13 diz assim, eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Vou repetir, versículo 13. Eis que o meu servo operará com prudência, ele será engrandecido e elevado e muito sublime. Versículo 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Vamos dar um salto agora para a nova aliança. Vamos dar um salto agora para os evangelhos. Vamos dar um salto agora para o Novo Testamento, é do meu conhecimento, é do teu conhecimento, que esse Messias, esse Jesus, ele foi enviado, como diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, ofertou, presenteou o mundo, nos ofertou com o seu melhor. Ele veio a este mundo, foi nascido de mulher, gerado e concebido pelo poder do Espírito Santo.
gerado e concebido pelo Espírito Santo. Como homem, ele teve mãe e não teve pai. E como Deus, ele teve pai e não teve mãe. Esse Jesus, esse Messias, que nasceu, cresceu no nosso meio, no meio dos pecadores, e aos 30 anos, deu início ao seu ministério. E ao dar início ao seu ministério, querido, ele começou a fazer as obras para a qual ele foi enviado a fazer, para a qual ele foi comissionado a fazer. Se nós lermos o livro do profeta Isaías, capítulo 35, por exemplo, é lindo demais. O capítulo 35 de Isaías que fala que ele daria vista aos cegos, curaria os leprosos, curaria os enfermos. Esse Cristo agora começa em obediência ao Pai, a exercer o seu chamado e o seu ministério. E ele começa a curar os enfermos. Ele começa a purificar os leprosos. Ele dá vista ao cego. Ele faz paralítico andar. Ele opera sinais e maravilhas de forma espetacular. E não foi para dizer que ele era, mas para que, principalmente os judeus, os religiosos que ali estavam, se diziam conhecedores da verdade de Deus, para que eles olhassem para Jesus e o reconhecessem como Messias, o enviado de Deus, o prometido de Gênesis 3,15. Mas ainda assim, o ser humano, o povo, os judeus, principalmente os judeus, olhava para ele e não via nada nele que pudesse realmente lhes dizer que era o Messias. Mas ele estava ali, exercendo seu ministério, operando, volto a repetir, sinais e prodígios. E todos os milagres que Jesus operou na terra não apontava para ele mesmo, mas apontava para Deus, para o Deus que o enviou. Ao ponto de, no capítulo 3 do Evangelho de João, se você ler a partir do versículo 1, nós vemos ali o príncipe, um conhecedor da lei, um mestre, digamos assim, chamado Nicodemos. Ele vai ter com Jesus de noite. E ao encontrar Jesus, ele abre a boca e diz: Rabi, bem sei que tu és mestre enviado de Deus, porque ninguém, olha, diz, boca dele, ele falando, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a pergunta de Isaías que emana, que é repetida por João, lá no capítulo 12 do Evangelho de João, e a partir do versículo 37, ele recita esse texto: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque quando há a manifestação do braço do Senhor, há mudança, há transformação, há milagres, há restauração de vidas. E todos que se aproximaram do Senhor crendo, receberam algo de Deus, receberam um presente, foram agraciados por esse Deus. Mas e os judeus? A obra começaria por eles. A obra começaria por eles. E no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, eu quero recitar com você. Versículo 11 e 12, Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12. Sei que você conhece, eu quero recitar com você. A obra começaria pelos judeus. A obra começaria por eles, e aí então nós seríamos alcançados pelas boas novas de Cristo, pelo Evangelho de Cristo, através dos judeus. Este Evangelho chegaria a nós. Mas veja o que aconteceu. Primeiro eu quero ler o versículo 1 que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus. Veio para o que era seu,
e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais aos que creem no seu nome. Aos que creem em seu nome. Aos que creem na tua palavra. E ainda hoje, aos que creem na palavra ministrada, a palavra de Deus ministrada, por mim, por você, por aqueles que creem, por aqueles que compreendem e entendem a necessidade de viver o ID e pregar o meu evangelho a toda criatura. Todos aqueles que creem, que receberem esta palavra, eles serão agraciados, eles serão feitos, porque eles permitirão Jesus trabalhar na vida deles. E quando Jesus trabalha, o homem torna-se uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo na vida dele, porque ele se permitiu ser trabalhado por Jesus. Por que os judeus não receberam? Por que eles não receberam Jesus? Porque eles aguardavam o rei dos judeus. Eles aguardavam um rei que vinha em uma carruagem rodeado de grandes, digamos assim, cavaleiros, guardado de um grande exército. Mas Jesus nasceu na manjedoura. Jesus, lá no contexto deles, era filho de um carpinteiro, filho de uma simples mulher chamada Maria. Onde que esse camarada vai ser o Messias? Onde que esse cara é o Messias, o prometido de Deus? Satanás reconheceu que ele era no monte. Os judeus não reconheceu mesmo após todas as manifestações dos sinais e prodígios que Jesus fez nessa terra. Com medo do Império Romano, da perseguição romana, das atrocidades romanas, eles esperavam alguém que os livrasse do Império Romano. Eu quero te dizer uma coisa neste momento. Todo sofrimento tem fim. Todo sofrimento tem começo e fim. Pode ter certeza. A tribulação ela tem começo e tem fim. Pode ter certeza. A perseguição ela tem começo, mas vai ter o fim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Começo e fim. Mas Jesus não veio para nos livrar dos intempéries do dia a dia enquanto aqui estivermos. Ele veio para nos livrar do sofrimento eterno, que é no inferno. Ele veio para nos garantir vida e vida eterna. Por isso, ao olhar para Jesus, nós precisamos glorificá-lo, engrandecê-lo, porque ele vive, ele reina, e ele morreu a nossa morte. Glória a Deus. Ele morreu a nossa morte. Imagine agora os judeus que já não acreditavam em Jesus. Os judeus que já não recebiam a mensagem de Jesus. Agora eles ficam sabendo que esse mesmo Jesus é entregue aos soldados romanos. Esse mesmo Jesus agora ele é preso. Esse mesmo Jesus, aleluia, eu quero repetir com você, versículo 13 do capítulo 52, que diz assim, ó, eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Versículo 14, como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava desfigurada. Jesus não foi preso e morto. Jesus não foi preso e pregado a uma cruz imediatamente. Não. Não. Ele foi julgado, foi maltratado, foi cuspido, recebeu coroa de espinho, recebeu várias chicotadas. E segundo os historiadores, aquele chicote tinha 12 pontas. E em cada ponta, uma pontinha, uma partícula de osso, que ao bater nas costas de Jesus, cada chicotada valia por 12. Cada chicotada valia por 12. E ele levou, imagina, uma chicotada, 12 arranhões. Estou falando arranhões.
Agora eu quero te trazer à memória aqui algo que está descendo quando a Bíblia fala que as pessoas olhavam para ele e ficavam pasmadas. Como pode? Rei dos judeus, o Messias, desse jeito, sendo escorraçado pelo humano, pelo homem, sendo maltratado pelo Império Romano, passando por essa aflição toda, como pode? Esse não é o Messias. Olhava para ele, uma coroa de espinhos, seu rosto ensanguentado. Você lembra do filme que mais se aproxima da realidade do sofrimento de Jesus? Se não me falha a memória, eu já passei dos 20, de Mel Gibson, né, que fala daquele filme de Cristo, a morte de Cristo. Muitos não têm coragem de ver aquelas cenas. Tamanha é a transfiguração. Tamanha é horrível. Só que esse filme é o que se aproxima um pouquinho daquilo que foi real na vida de Cristo. Por isso, as pessoas olhavam e diziam que nada, esse não pode ser o Messias. Esse não pode ser o nosso Salvador. Esse não pode ser o Cristo prometido. Não deram crédito. Aqueles que já não acreditavam antes, agora vendo ele preso, maltratado, sofrendo daquele jeito, rejeitado ao ponto de ser trocado por um malfeitor. Quando é perguntada a multidão a quem soltaremos, quem vamos libertar, Jesus ou Barrabás? E a multidão grita, solte Barrabás, solte Barrabás. E o nosso Salvador ali no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Passando por todas essas aflições, para morrer a nossa morte, viver o nosso sofrimento. E ele é levado ao Gólgota. Ele é crucificado entre dois malfeitores. Ele é crucificado entre dois malfeitores. Mas segundo os historiadores, você olha os três, você até conseguiria reconhecer, melhor dizendo, o malfeitor da esquerda e da direita. Mas Jesus estava irreconhecível. Jesus estava irreconhecível. Mas ele estava lá no meu lugar e no seu lugar. Desceram-no daquela cruz. Sepultaram. Mas ao terceiro dia, ele ressurgiu dentre os mortos. Ele não ressuscitou de si mesmo, pois dessa forma não estaria ele glorificando o nome do Pai. Mas a Bíblia diz que Deus o ressuscitou. Deus o Pai o ressuscitou. Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Quando Marta e Maria foram, quando as mulheres foram lá pela manhã, para ver como estava, elas foram surpreendidas pelas boas novas. Cristo não está aqui, ele ressuscitou. Glória a Deus. Pastor, o que isso significa para mim? O que isso significa para nós? Eu não quero nem falar, querido, de pandemia, de coronavírus. Eu não quero nem falar disso. Sabe por que eu não quero falar? Porque o tempo que eu tirei para meditar nesta palavra, o tempo que eu tirei, o pouco tempo que eu tirei para estudar esse texto, o Espírito Santo me fez entender que essa pandemia do coronavírus, essa quarentena que está nos fazendo ficar em casa, isso não é nada diante de tudo aquilo que muitas pessoas estão passando. Mesmo antes dessa quarentena, esposas que passam noite chorando, porque às vezes não é reconhecida como tal dentro da tua casa. Mãe que passam horas e horas de joelho dobrado, chorando com a alma amargurada, triste, abatida pelos seus filhos, pelo esposo que chama ela disso, daquilo. Pessoas que estão sofrendo por coisas muito pior, querido. Muito pior. E a gente sabe que Deus está no controle de tudo, por isso o Espírito Santo me fez entender que esta pandemia, que me faz ficar na quarentena, mais dentro de casa do que fora, isso não é nada diante do que muitas pessoas estão passando agora, sem esperança,
sem esperança, mas em você, em mim, em nós, a palavra de Deus, que Cristo em vós é a esperança de glória, a esperança da glória. Ele é a nossa esperança. Nós reconhecemos pela revelação do Espírito Santo que Ele vive, que Ele reina, que Ele está sentado em um alto e sublime trono, intercedendo por nós, querido. Porque Ele é Deus, Ele é Deus. Obrigado, Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem ouviu a nossa palavra? A quem se manifestou o braço do Senhor? Às vezes nós perecemos, não é porque a luta é maior, não é porque a dificuldade é grande, não é porque a perseguição é muito, não é porque a enfermidade não tem cura. Nós padecemos por não crer na palavra de Deus. Por não crer. João 3,16 está bem claro. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sei que ali dentro tem algo escatológico, não perecer, ou seja, gozar da segunda morte. Não é isso. Isso também. Os que estão em Cristo herdarão a vida eterna. Mas ela não começa lá no céu, ela começa aqui. Ela começa aqui, quando eu creio, quando eu recebo Jesus, quando eu entrego a minha vida, quando eu me esforço para viver segundo a vontade dEle. Quando as circunstâncias apontam para mim e dizem que eu não vou conseguir, mas eu ouço uma voz, que é a manifestação do braço do Senhor ao meu favor, dizendo, não temas, vai, eu sou contigo. E eu creio e vou. E eu creio e continuo acreditando. E eu creio e continuo louvando, bendizendo. Porque Ele é o Deus da nossa salvação. Não há outro, querido. Independente de qualquer coisa que você possa estar passando, o momento que assola, vou dizer, a humanidade, o momento que está assolando a humanidade, de repente não traz para você tanto sofrimento quanto ao que você armazena no teu coração e que você não consegue tirar. Coisas que você não consegue esquecer, coisas que você não consegue arrancar de dentro de você, mas neste momento, sobre esta palavra, aleluias, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela é eficaz na vida daqueles que creem. Este é o Deus que quando nós abrimos a porta do nosso coração, Ele entra e não vem simplesmente cear conosco, Ele vem para fazer morada. Ele vem para fazer morada. E quando Ele entra, e quando Ele faz morada, quando Ele toma posse dessa casa, querido, não há espaço para mais nada. Nós é que damos brecha. Provérbios 4:23 diz que de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Guarde o teu coração. A tristeza pode até bater na porta, mas não deixe ela entrar. A lembrança ruim pode até bater na porta, mas não deixe ela entrar, porque se ela entrar, ela vai fazer morada. Nem que seja por algumas horas, mas essas algumas horas vai ser algumas horas de sofrimento. Permita com que o Espírito Santo reacenda a chama do teu coração, a chama da esperança. Cristo vive. Cristo vive. E Ele quer habitar e atuar na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Creia nesta palavra. Esse Cristo, que há 700 anos antes, já foi pronunciado, falado, foi narrado, tudo aquilo que ia acontecer com ele, 700 anos antes, já foi escrito, foi falado. Assim aconteceu. Mas como diz o Salmo 22, um texto lindo, onde diz que o Messias, ele sofre, mas triunfa. A gente crê no poder da cruz, porque ela está vazia. A gente crê no poder da cruz, porque ela é a revelação de que Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, Ele vive, Ele reina, e Ele está agora atuando na nossa vida, nos fortalecendo,
trazendo a paz que excede todo entendimento humano. Esse Cristo que padeceu em meu lugar, que padeceu em teu lugar, que morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a tua vida, foi levado sim à sepultura. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele não ressuscitou em um ano e morreu no outro, não. Ele é eterno. Ele venceu a morte, ele venceu a morte. A morte não pôde detê-lo no sepulcro. Ele venceu a morte. Deus o exaltou sobremaneira. Eu quero ler com você Filipenses 2. Filipenses 2. Deus o exaltou, esse Cristo que o diabo achou que tinha vencido. Aleluias. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Esse Cristo, no capítulo 2, Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo de número 6, que diz assim, falando de Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. E neste nome eu quero ler com você. Eu quero ler com você Atos 4:12. Atos 4:12. Após o Pentecoste, Pedro, diante das autoridades, diante dos sinédrios, ele declara, ele prega um Cristo ressurreto e fala para aquelas autoridades, esse Cristo é aquele que vocês mataram, crucificaram. Ele vive, ele reina. E Pedro exalta ele no versículo 12, quando ele diz assim, e em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É esse Cristo que o apóstolo Paulo diz que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Há poder neste nome. O nome de Jesus é poderoso. E ele está presente em mim e em você, através da pessoa bendita do Espírito Santo. E se porventura, querido, você que de repente está assistindo aí esse vídeo, com alguém, com alguma pessoa que não é evangélico, mas você que está do lado aí que não é evangélico, você que é parente dessa serva do Senhor, desse servo de Deus, está assistindo junto com ele e com ela, você pode entregar a tua vida a Cristo aí onde você está. Confesse a Cristo no teu coração. Diga para esta pessoa, para essa mulher de Deus, para este homem de Deus, para este jovem, eu quero aceitar esse Jesus, louvado seja Deus. Eu quero ser trabalhado, eu quero deixar Ele trabalhar na minha vida. Eu quero uma vida de paz. Mas é uma paz que não te isenta dos intempéries do dia a dia, mas é uma paz que excede todo entendimento humano, do qual o apóstolo Paulo também fala. Eu quero ler com você Filipenses 4:6. O apóstolo Paulo ministra de uma forma linda. Filipenses 4:6. Ele diz assim, ó: não estejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Fazendo isso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha só, que coisa linda. Quando nós não vivemos
uma vida de inquietação, de preocupação. O Espírito Santo guarda o nosso coração e o nosso sentimento em Cristo Jesus, através desta paz, através desta paz que excede todo entendimento. Por isso o apóstolo Pedro ele diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, e ele afirma, porque ele tem cuidado de nós. Amém, queridos? Esta é a palavra que eu quero compartilhar com você. Esta é a palavra que eu quero te incentivar a estudá-la mais. Abra a tua Bíblia no texto que nós lemos, estude, clame, peça ao Espírito Santo para revelar, segundo a vontade dele, outras coisas ao teu coração através desta palavra. E eu tenho certeza que esse é o maior prazer de Deus, se revelar a nós através da tua poderosa palavra. João, ele disse no capítulo 12, versículo 37, ele afirma e faz as mesmas perguntas, porque Jesus, dialogando com alguns gregos, falando acerca da sua missão, poucos creram nele, poucos creram. E João, no capítulo 12, Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 37, ele diz assim, olha só, e ainda que estivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Aí o versículo 38, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Queridos, é tempo de vivermos segundo a palavra de Deus. É tempo de crermos na palavra de Deus. Nós estamos vivendo um processo onde há muitas coisas. A gente recebe muita coisa dizendo, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer acolá. Agora, se não tiver, ó, de acordo com esta palavra, não critique, não acuse. Bem, queridos, a gente não tem que estar olhando para esse lado, a gente só precisa crer na Bíblia, que é a nossa bússola, que é a nossa regra de fé e prática. Tá? Então vamos ver segundo a palavra de Deus, buscando melhorar cada dia. Amém? Quero agradecer a Deus, né, por esta oportunidade, mais esta oportunidade, que você possa receber esta palavra, né? Tenho certeza que Deus falou ao teu coração e que Deus possa, segundo a vontade dele, te trazer novas revelações, sempre inspirada por Deus através da pessoa do Espírito Santo. Amém? Vamos cantar só duas partes de um hino muito conhecido, né, que você também conhece, falar de um Cristo vivo, de um Cristo que sim, nasceu, cresceu, trabalhou, se entregou, foi fiel até a morte, morte de cruz, né? Mas ao terceiro dia ressuscitou e ele vive. E esta é a razão maior da nossa esperança, porque servimos, buscamos e adoramos a um Deus vivo. Amém? Louvado seja Deus. Porque ele vive. Louvado seja Deus, aleluia. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos
Louvado Glórias seja a o nome do Jesus. Senhor. Aleluia. Razão da nossa esperança, Ele vive, Ele Obrigado, reina, Deus. Ele é eterno. E em Obrigado, breve, muito em Deus. breve, nós estaremos contemplando a face dele assim como Oh, Ele é. aleluia, Declarando, o nosso louvor vai ser repetitivo, mas vai ser lindo, santo, 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 Oh, santo, maravilha santo. do Altíssimo. Aquele que é, que era e o que há de vir. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O Deus imutável, o Emmanuel, que quer se relacionar com cada um de nós, Glória a Jesus. não até amanhã, Obrigado, mas Deus. eternamente. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos Amém, orar ao Jesus. Senhor. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Sim, Senhor. Obrigado Nosso por Deus. este agora. Nós Obrigado te por este louvamos. dia. Obrigado, Nós Deus. podemos sim crer no amanhã, Senhor. Não verdade. preocupado, porque vivemos segundo a tua palavra e ela nos ensina, Senhor, que basta cada dia o Meu teu Deus, mal. é verdade, Pai, não há Jesus. como acrescentar um minuto sequer na nossa vida Oh, de nós Jesus. mesmos, mas tu és o autor de tudo e de todas as coisas. É verdade. Então nós cremos porque nós sabemos que o Senhor vai estar no controle. Eu creio Tu está no controle de nisso, tudo, ó Pai. Nós conhecemos o agora. O Senhor conhece, Pai, o nosso futuro. Tu sabes de todas as coisas. Por isso a nossa alma bendiz ao Senhor. A nossa alma engrandece ao Deus da nossa salvação. O Deus que é nossa esperança. Um Deus que não mediu esforço, nos presenteou obrigado, com o Jesus. seu melhor. E esse seu Aleluia. melhor foi fiel a ti até a cruz, Pai, morrendo ali em Meu nosso Deus. lugar. Por isso nós louvamos e bendizemos o teu nome. Deus querido, se porventura há alguém que está assistindo, ouvindo Meu Deus. até este momento esta oração, Pai, que já perdeu a esperança, Jesus, que não tem essa perspectiva de um esperança. dia melhor, de um dia, Oh, Pai, Jesus, transformado renova pelo essa Senhor. esperança, Espírito Pai. Santo, por amor do teu nome, Aleluia. pelas multidões da tua misericórdia, contempla essa vida, convence, favor, Espírito Deus. Santo, este coração, que o autor da vida está no controle de tudo. É verdade, Ó Santo de Israel, tu és o grande libertador, tu és o Aleluia. restaurador de Israel, e nós recebemos, nós ouvimos e nós recebemos a tua palavra. Aleluia. Não somos melhores que ninguém, Senhor, mas te louvamos porque nós ouvimos a tua palavra, Verdade. recebemos a tua palavra, Sim, meu sim, Deus. e os teus braços fortes têm se manifestado ao Oh, nosso glória favor, a Deus. porque o Senhor tem cuidado de nós, da Verdade. nossa casa, da nossa família, Sim, da meu nossa Deus. parentela. Muito obrigado, Senhor. Eu entrego, Senhor, a minha liderança aos seus cuidados. Sim, meu Deus. Entrega, Pai, o Oh, corpo Pai, em ministerial tuas da tua mãos. igreja, Pai, de Verdade. homens e mulheres aos teus cuidados, cada membro, os visitantes. Deus. Entrego a Visita tua teus igreja, filhos. Pai, a tua igreja na Visita face teu da terra. povo, Eu as Senhor, de entrego forma em tuas especial. mãos, Pai, toda a liderança evangélica. Sim, meu Toma nas Deus. tuas mãos, Senhor, as Toma autoridades civis e militares Jesus, deste é verdade, país, Pai. Senhor. Deus querido, o teu céu, aquele homem que o Senhor levantou para dirigir esta nação, Pai, eu entrego aos seus cuidados, que ele seja guardado, Pai, que ele possa agir com justiça segundo a tua vontade. Verdade. Deus abençoa não somente esta nação, mas abençoa a terra, abençoa, Pai, o ser humano na face da Verdade, terra. Deus. Senhor, traz um avivamento, Senhor, traz um meu avivamento, Pai, por favor. traz um avivamento, porque sempre depois da Sim, tempestade Deus, nós vem te a bonança, clamamos, e não nós te existe clamamos. bonança melhor do que um avivamento, Oh, Pai, Jesus, que nós vamos aleluia. acordar, Senhor, acordar e entender que precisamos ser igreja, igreja que ora, Pai. igreja que clama, Sim, igreja meu que Deus. santifica, igreja, Pai, que Face. busca todos os dias, Pai, a Sim, tua meu face, Deus, em oração, prostrado aos teus Deus, pés. nos Muito ajuda. obrigado, Senhor, muito obrigado. capacita, Alcança o teu Senhor. povo, alcança a minha casa, a minha Sim, parentela, meu Deus. alcança, Pai, os parentes, o familiar desta pessoa que está me ouvindo e que está Sim, me meu assistindo neste Deus. momento, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Em o nome de Jesus nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Se você crê onde você estiver, sempre com a permissão da minha liderança, apresente as suas mãos ao Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, que seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e toda a tua família, não só hoje, mas para todo sempre, que digamos juntos, amém.